Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo 1, e eu gostaria de meditar um pouco no início da Bíblia, no livro de Gênesis, para nossa edificação. Aqui, no capítulo 1, no versículo 1, 2, 3 e 4, está escrito assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, se a gente continuar lendo os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver sobre a criação do mundo. A Bíblia fala que Deus que fez tudo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou da sua obra. E aqui nós vemos sobre a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. E Deus, ele fez no Éden um jardim e colocou um homem para cuidar desse jardim. E ali Deus fez todos os frutos, as árvores com os seus frutos, para o homem poder se alimentar. Só que dentre todos esses frutos, tinha um que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse Deus ordenou para Adão, para ele não comer, porque Deus disse: de todos os frutos você pode comer livremente, mas desse você não pode, porque o dia que você comer dele, certamente você morrerá. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem podia comer de todos os frutos que tinham naquele jardim, somente da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, só essa que ele não podia comer. Olha só o que aconteceu. No capítulo 3, versículo 1, a gente lê. Aqui o título está: A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só o que aconteceu. Deus fez o jardim, colocou o homem e a mulher no jardim que ele fez, e ali
Deus deu ordem para eles, falando que eles podiam comer de todos os frutos, somente daquele fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, só daquele que eles não podiam comer. Porque se eles comessem, certamente eles iam morrer. Não sei se você viu o outro comentário que eu fiz, o outro vídeo, que se você procurar aí nos vídeos que eu postei, você vai ver, que traz por título O Primeiro Pecado. Você vai ver, vocês vão ver falando sobre o primeiro pecado, quando que foi e aonde que foi, quando foi. Aí vocês veem que foi lá no céu, através de um anjo pecou contra Deus, ele, por causa da sua sabedoria, por causa da sua formosura, ele desejou ser igual a Deus, ele quis ser igual a Deus e assentar no trono de Deus. Deus, conhecendo a intenção do coração daquele anjo, aí houve uma rebelião, onde esse anjo ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos e ele se tornou inimigo de Deus. Ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos que ele conseguiu enganar. Esse anjo, ele vendo o que Deus estava fazendo aqui na terra, lá no Jardim do Éden, o que Deus fez com o homem, preparou o jardim, colocou o homem lá no jardim, e Deus deu essa ordem para o homem que ele não podia comer desse fruto. Esse anjo é inimigo de Deus, que é o Satanás. A Bíblia fala que Satanás quer dizer inimigo de Deus, adversário. Ele incorporou naquela serpente, foi a primeira sessão espírita, vamos dizer assim, que aconteceu aqui na Terra. Ele incorporou naquela serpente e enganou a Eva. Ele mentiu para Eva, falou que era mentira, que ela podia comer daquele fruto, que ela não ia morrer e aquele fruto era bom, tal. Aí Eva, vendo que esse fruto era bom, podia se comer e não ia fazer mal nenhum, ela acreditou na serpente que estava ali incorporada, o diabo estava incorporado naquela serpente. Aí ela foi e comeu daquele fruto, e assim ela também deu para o seu esposo, para o seu marido, e ele comeu, e assim entrou o pecado no mundo. O diabo, Satanás, que estava naquela serpente, aquele anjo que pecou lá no céu, ele tentou destruir o homem também. Do jeito que ele enganou a terça parte dos anjos, ele enganou também Eva e Adão. Ele enganou a Eva e Adão e fez com que eles pecassem contra Deus, e assim entrou o pecado no mundo. No capítulo 3, versículo 14 e 15, nós vemos o juízo de Deus sobre o homem, sobre a mulher e sobre Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma parte do juízo de Deus sobre eles. Se a gente continuar lendo o versículo 16, 17, 18 em diante, nós vemos outro juízo de Deus, principalmente sobre a mulher e o homem. Aqui no versículo 15, que Deus virou para eles e falou para eles assim, virou para a serpente,
que essa palavra foi dirigida para Satanás, que estava ali incorporado na serpente, Deus disse para ele e para a mulher: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus disse isso para eles, aqui nós vemos o plano de Deus para salvar o homem e para condenar Satanás. Aqui está falando que Deus disse que ia colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Se você olhar o que acontece na realidade hoje em dia, uma cobra, olha uma cobra e uma pessoa. O que acontece? A cobra, geralmente, uma serpente, ela pica o calcanhar do homem. O que o homem faz? Ele fere a cabeça da serpente, ele mata uma serpente. Isso acontece geralmente. Só que aqui está falando espiritualmente. A semente da mulher é Jesus. E a serpente que está se referindo aqui, que será ferida na cabeça, é Satanás. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, o que estava acontecendo ali? Ali estava cumprindo essa passagem que Deus disse. Ali o diabo estava achando que estava sendo vencedor, Jesus sendo crucificado. Ali estava sendo apenas o Satanás estava apenas ferindo o calcanhar de Jesus, da semente da mulher. E ali também estava acontecendo que a semente da mulher estava ferindo a cabeça de Satanás. Ali estava acontecendo a derrota dele, a salvação do homem e a derrota, a condenação do diabo. Aconteceu quando Jesus morreu na cruz por nós. Ali cumpriu essa passagem que Deus disse. Você que ainda não viu o vídeo que eu postei, que está lá como por título O Primeiro Pecado, eu te aconselho você ouvir ele para você entender melhor esse aqui. Aquele anjo que lá no céu pecou contra Deus e ele foi expulso do céu, foi ele mesmo que fez Adão e Eva pecar contra Deus, comendo o fruto que Deus tinha ordenado para eles não comer. E Deus, através dessa ordem que Deus tinha dado para Adão e Eva, para eles não comer desse fruto, eu vejo assim que isso foi um laço para pegar o diabo. Deus sabia que ele ia fazer isso. Isso é o meu modo de pensar. Deus sabia que ele ia fazer isso, então foi tipo assim, uma armadilha para pegar ele. Aquele anjo que pecou contra Deus e formou aquela rebelião no céu contra Deus. Foi ele mesmo que fez Adão e Eva pecar. E foi assim que entrou o pecado no mundo. E nós, pela Bíblia, sabemos que a Bíblia fala que Satanás ele já foi julgado e condenado, e ele vai ser lançado dentro de um lago que arde com fogo e enxofre. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. E foi assim que o pecado entrou no mundo. E é por isso que todos nós morremos. A terra foi amaldiçoada e todos os problemas que nós vemos que o ser humano tem aqui na terra, tantas desgraças que a gente vê acontecendo no mundo, tudo isso é por causa do pecado do homem,
que começou lá no Jardim do Éden,